Pronto. Ao vivo. Estamos aqui, né, Dani? Teletransportada. De acordo. Oh, tudo bom com você? Tudo bem. Teletransportadas para outro lugar. Bem isso mesmo, teletransportadas. Eu já tinha falado lá que eu estava muito feliz de fazer essa live, porque a gente se conhece há tanto tempo, né? 25 anos de formada, e mais trabalhamos juntos na mesma universidade, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar junto lá. Sim. E quanto tempo, né? Convivendo, e né, cada uma tem numa área, né? Se especializando na área. E que bom que aconteceu isso para a gente poder, né, se juntar de novo, trocar conhecimento, e isso daí é muito bacana. Foi isso que eu tinha falado, que você não Tá travando a internet. conseguiu me escutar, ou me escutou. A tua internet tá dando Então, eu falei também. A minha que tá travando? É. Será que melhorou? Eu deixei só um. Melhorou? Tá melhor. Tá. Então, embora seja no site da Comunique, né, Rô? Eu que vou conversar com a Rô hoje, né? Eu vou apresentar a Rosana. A Rosana Dias, ela é especialista em linguagem, fonoaudióloga clínica, educacional e psicopedagogia, mestre em ciências em distúrbios da comunicação humana, e ela é fundadora da Clínica Comunique, que nós estamos hoje aqui conversando, né? Há 25 anos, né, Rô? Isso. É bom fazer conta, né? Verdade. Não pode contar muita coisa dessas coisas de tempo, né? Idade. Abafado. Eu queria, antes de a gente começar a conversar, de você falar um pouquinho sobre você, a gente conversou bastante, né, sobre o que está acontecendo hoje com relação à educação, e eu, por coincidência, vi um artigo que saiu agora, falando sobre as consequências, né, da pandemia, né, no futuro dessas crianças que hoje estão passando por isso na área da aprendizagem, né? E eles falaram uma coisa interessante, que por volta de 1 milhão de crianças em todo o mundo vai ficar sem acesso à educação em algum momento, a partir de agora. E eu fiquei muito, assim, chocada, né, de ver isso. Além das dificuldades que a gente está tendo com relação ao aprendizado, né, toda a parte educacional, ainda foi feito esse artigo falando isso. E eu tirei um trecho do artigo que coloca assim, esse artigo é de 2020, Rô. E eu achei que me marcou muito, que falou assim, ó, e sem nenhum aviso, o vírus chegou. Fomos pegos desprevenidos. Todos os setores sofreram esse grande golpe. O país segue tentando se equilibrar no que mais parece uma corda bamba de incerteza, né? Então, hoje a gente está passando por uma fase difícil, né? Isso mesmo que aconteceu com a gente na internet é a prova de que é complicado a gente ter, né? A gente se conectar, né? É fácil e complicado. Você alcança pessoas de muito longe, mas ao mesmo tempo é complicado. Então, eu vou começar pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho da sua experiência, porque eu tenho várias coisas para te perguntar. Tá bom. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, pelo convite, né, por você acreditar no meu trabalho, né, e pelo fato de podermos discutir juntas e refletir sobre algumas questões que nós julgamos tão importantes para esse momento atual, para as famílias, para nós terapeutas, né, e para as escolas. Né? Seja bem-vinda neste canal, né? Obrigada. Adaptar, então, que as pessoas que estão assistindo, eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem com os colegas de vocês, que vocês saibam que estariam assistindo também, que nós estamos aqui, né, no nós estamos de casa nova. E Face da Comunique, né, e nós vamos bater o nosso bate-papo aqui, porque a internet nos permitiu que fosse aqui, né, Dani?
Sim, fazer o quê? E a única coisa, Rô, que eu não vou conseguir acessar, que eu tô como convidada, eu não vou conseguir acessar as perguntas, tá? Tô olhando aqui, pode ficar então certo. Tá bom. Tá? Então tá bom. E é isso, né? Com 25 anos de formada, né? A minha experiência profissional é muito na área clínica e educacional, mas na área clínica também eu me dedico muito às questões de aprendizagem, à inclusão das pessoas com problemas de aprendizagem, com deficiência, com síndrome de Down, com autismo, né, com linguagem, né, e na parte educacional, que é a menina dos meus olhos desde a época da faculdade, né, que eu venho estudando muito, muito, muito. Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre essa relação entre a escola, a família e a fonoaudiologia, né, Dani? Sim, vamos contar um pouquinho, dividir um pouquinho essa tua experiência, que eu sei que é enorme, vasta, né, a gente conversa muito sobre isso, e eu acho que a gente agora pode trocar um pouquinho com as pessoas, né, com os pais. Espero que seja muito produtiva essa conversa para os pais e para os fonoaudiólogos que também, né, para ter esse olhar sobre educação, sobre aprendizagem, né, mesmo que não trabalhem tão profundamente, mas que possam ter essa visão. A primeira pergunta que eu vou te fazer para a gente começar esse bate-papo aqui é o que você entende por um trabalho colaborador entre a fonoaudiologia, escola e família, que é o tema da nossa live. Sim. Bom, nós conversamos bastante, né, discutimos, e eu acho que nesse momento em que nós estamos vivendo, e não só neste momento, um trabalho colaborativo entre essas três grandes questões aí, né, a escola, a família e a fonoaudiologia, é muito importante, né? Sem este trabalho, nós não conseguimos um real desenvolvimento da criança, né? Uma relação entre os objetivos terapêuticos que vão gerar um impacto positivo lá na escola, em que a escola consiga utilizar desse ganho da criança e que a criança consiga aproveitar e se desenvolver e aprender. Né? Então, para mim, Dani, o trabalho colaborativo ele é essencial. E o que vem a ser um trabalho colaborativo, né? É quando nós compartilhamos não só experiências, hoje ainda fiquei pensando sobre isso, né? O que é um trabalho colaborativo, que embasa um trabalho colaborativo? E é quando a gente compartilha não só experiências e conhecimento, mas também desejos, ideias, né? Quando nós compartilhamos metas de trabalho, né? Para atingir um objetivo comum, né? No caso aqui hoje, para atingir o quê? Para atingir a aprendizagem, para atingir a linguagem, para atingir a comunicação, né? Que esse ser humano se desenvolva na sua integridade, né? Que ele consiga aproveitar do ambiente escolar, que ele consiga aprender, que ele consiga se integrar na sociedade, né? Que ele consiga ser independente e autônomo, né? Desde a infância. E para que isso aconteça, eu penso que, mais do que nunca, as relações profissionais estão caminhando, e familiares também, das profissões com a família, estão caminhando para um caminho de corresponsabilidade. Sim. Né? Eu falo muito isso para os pais que vêm me procurar. Né? Nós somos corresponsáveis por este tratamento. Né? Sim. Eu tenho o estudo, eu tenho a técnica, eu tenho a teoria, eu tenho a melhor estratégia, eu tenho o equipamento, mas quem vai dar continuidade neste aprendizado ou nessa estimulação é a família. E a escola, do outro lado, é quem vai poder fazer uso dessas habilidades para que a criança adquira conteúdos, para que a criança aprenda, né? Sim. Então, eu acho que não importa se você não é fonoeducacional, eu fiquei pensando muito isso, né? Que quem não atua na área da educação pode pensar assim, eu não preciso me relacionar com a escola,
Eu não trabalho com aprendizagem, né? Eu não trabalho com dislexia, eu não trabalho com disgrafia, mas hoje, por conta dessa corresponsabilidade, por conta dessa interdisciplinaridade, eu penso que essa relação com a escola e com a família deve ser um objetivo muito forte do fonoaudiólogo, independente da área de atuação, seja ela audição, seja ela voz, no seu caso, que trabalha com problemas sérios de fala, né? Então, eu penso que é um assunto que deva ser de interesse de todos os profissionais da fonoaudiologia e da escola também, esse olhar para conosco, a família, esse olhar para com a escola e a terapia, né? Por isso essa tríade, nós trouxemos para discutir essa tríade hoje. Não, com certeza. E eu acho que você falou uma coisa que é muito importante, a gente não tem o responsável, né? São todos corresponsáveis por aquela criança, por aquele desenvolvimento daquela criança, né? Não tem como a gente falar, é a escola que é responsável, não, é a fono que é responsável, né? E muitas vezes a gente pode até ver que tem algumas situações que um joga, né, para o outro, e realmente a gente percebe que se a gente conseguir trabalhar junto, quem vai ganhar é a criança, né? Sempre é a criança, né? Eu vou fazer uma outra pergunta para você, que a gente também conversou bastante, né? A gente preparou, na verdade, essa live com muito carinho, né, Rô? Foi muito pensada, né? Foi muito conversada, porque realmente é um assunto que é muito importante. Eu acho muito importante para os pais, muito importante para o fonoaudiólogo, né? Qual que é a importância da família acompanhar o trabalho do fonoaudiólogo? Que é uma coisa que a gente falou bastante também. Tá. Eu só esqueci de complementar uma coisa na primeira questão, que também é um mito com relação a essa intersecção aí da família, da escola e da fono, nas séries iniciais, nos anos iniciais da escolarização. Isso é um mito, Dani. Porque se eu tenho um adolescente, se eu tenho um jovem, né, seja ele estudante do Fundi 2 ou do ensino médio, ou que esteja na faculdade, essa relação também é importante, né? Então, eu queria de complementar com isso, porque às vezes a gente acha que é só a criança que se beneficia com essa relação, e não é verdade, né? Não é. Eu posso provar que não. Eu tenho um de 14 e eu confirmo para você, viu? E é muito importante isso, né? Esse acompanhamento, essa relação dos profissionais, né? Sim, com certeza. Agora, respondendo a sua segunda pergunta, eu acho que a família precisa mesmo participar de forma consciente do tratamento que ela busca, né? Sim. Nós temos formas diferentes da família se configurar com relação aos problemas de comunicação e de aprendizagem, né? Sim. Então, eu tenho aqui, assim, a experiência de famílias muito comprometedoras, de famílias muito participativas, né? E isso traz um ganho imenso, Dani, para o desenvolvimento da pessoa que está sendo tratada, né? Seja ela criança, ou jovem, ou adulto, né? Sim, então, com certeza. E a família, ela precisa estar por perto para ela, em primeiro lugar, entender conscientemente o que ela vem buscar na fonoaudiologia. O porquê que essa pessoa que precisa do atendimento fonoaudiológico e o que a fonoaudiologia pode oferecer para essa criança, né, ou para esse jovem, né? Então, ela precisa saber o que é esperado para cada faixa etária, e isso é de responsabilidade do profissional a orientar essa família, né? Então, aqui eu gostaria de fazer um alerta para os profissionais que não colocam a família para dentro da sala de terapia, que não orientam sistematicamente os pais dos seus pacientes. Está errado, moçada, né? Isto é um erro, um equívoco muito grande. A família precisa estar presente, porque uma família é uma família empoderada para lutar pelos direitos da criança, para estimular essa criança, e isso vai gerar, por exemplo, Dani, um tratamento mais curto, um trabalho menos oneroso, entendeu? Com certeza.
Concordo com tudo. Mais rapidamente, entendeu? E a família assumindo, como eu disse na primeira questão, essa corresponsabilidade neste trabalho, né? Muitas vezes a gente escuta assim, eu trouxe aqui para a senhora, doutora, porque a senhora é excelente. Muito obrigada pela parte que me toca. Mas, se a família não fizer a parte dela, que seja um simples trabalhinho deste tamaninho que o fonoaudiólogo sugere, e que não é tão simples quanto parece na questão dos objetivos, o trabalho não acontece, o resultado não aparece, né? Então, a família precisa estar presente. Não, com certeza. Corpo, alma e tudo, né? E dedicação também, né? Eu acho que a gente conversou bastante sobre isso também. Eu e Melina também, né? Minha sócia lá no Via da Fala, a gente sempre fala isso é um pilar, para a gente é uma premissa. Não existe reabilitação, né? Não existe tratamento dentro da fonoaudiologia sem a participação da família, né? É inconcebível que a gente possa conversar com alguma mãe hoje em dia, né, ou uma família, e fale que a fono não sabe o que é para fazer, que a fono não orientou. Então, assim, eu não consigo ver outra forma de interação sem a participação da família, né? A família sabendo, a família participando, a família treinando com essa criança em casa, executando aquilo que é solicitado, e o fonoaudiólogo sabendo orientar essa família, né? Então, são várias coisas importantes com relação à família, né? Muitas vezes acontece assim, existem casos e casos, né? Mas há situações que eu já vivenciei, que a gente se depara com uma família que não dá muita importância, que não, né? E aí, quando você começa a trazer essa família mais para perto, orientar mais, fazer essa família participar mais, ela consegue enxergar o que até então, às vezes, ela vem de um outro profissional, ela veio de um outro terapeuta, ela veio de uma acostumada com outra situação, né? E aí a família consegue dar mais valor no que está sendo feito, consegue entender o que significa um brincar dentro da fonoaudiologia, né? Quais são os objetivos implícitos numa atividade lúdica, por exemplo, quando eu trabalho com uma criança pequena, né? Para parar de dizer, por exemplo, que vai na fono para brincar. Exatamente. O que você brincou na fono, né? Só que isso não é culpa da família que diz isso. Isso é culpa do terapeuta, muitas vezes, que não orientou corretamente a família o que ele está fazendo. Sim. E aí a criança descreve como se tivesse ido lá na fono para brincar, né? E não está errada, né? Por conta de tudo isso, de toda essa revolução tecnológica, às vezes você não tem o pai ao vivo e a cores naquele momento, porque ele trabalha, porque às vezes trabalha em outra cidade, às vezes a criança não fica durante o dia com a família, mas nós temos maneiras muito criativas e devemos ser muito inteligentes de fazer isso acontecer, por meio de filmagem do que você está fazendo, por meio de uma teleconferência com a família para discutir isso. Então, o fato de não estar presente dentro da sala de terapia gera um impacto muito ruim. Só que a gente tem como pensar isso de outras formas. E isso, a tecnologia está a nosso favor. Sim, é isso que eu ia falar. Eu acho que hoje a gente ganhou, a gente perdeu algumas coisas e ganhou com isso, né, Rô? Porque eu acho que você hoje, a gente consegue que tem você consegue manter essa família junto durante um teleatendimento, né? Você consegue orientar depois essa família, pedir para essa família gravar esse atendimento e nos mandar para a gente avaliar, né? Como que está sendo feito esse treino em casa. Então, acho que hoje teve algumas coisas que facilitaram, sim. Algumas dificultaram e algumas facilitaram, né? Mas é muito importante e fundamental essa participação da família. Não vejo como, né? Não vejo como. Quando a família... o monitoramento disso. Sim. Tem dificuldade de perceber o quanto a criança ou o jovem progrediu. Sim. E quando ela está por perto do tratamento, você consegue fazer um monitoramento, não só das ações que acontecem aqui no consultório, mas também de como isso está sendo transbordado em casa, como isso está sendo transferido para casa, como isso está sendo transferido para a escola. Né? E eu acho também que a partir do momento que a família assume, né, essa posição e treina, né, faz as atividades que são passadas,
ela tem condição de discutir mais aquilo que está acontecendo com o profissional, né? Sim. Então, se eu estou dando subsídio, estou explicando, estou dando condições para a família ter conhecimento, é muito mais fácil da família me dar esse retorno, né? Sim. E de entender se está sendo efetivo ou não aquele tratamento. Só uma família orientada pode saber se aquele tratamento está sendo ou não efetivo para o filho, né? Senão as coisas passam e a família nem percebe, muitas vezes, né? Exatamente. Bom, Rô, cheio de coisa aqui para perguntar para você. Eu quero fazer mais uma pergunta, né? Qual é a importância para você? A gente falou sobre, né, a família, que eu acho muito importante, e a importância da escola acompanhar o trabalho do fonoaudiólogo. Qual que é a importância disso nessa evolução do paciente? Uhum. Bom, essa comunicação com o fonoaudiólogo, a escola, é uma comunicação muito importante, né? Em diversos momentos, seja ele num trabalho quando você vai orientar a escola sobre um processo diagnóstico, quando você vai discutir o caso com a escola, quando você vai acompanhar o desempenho da criança na escola, né? Hoje eu não vou abordar muito, Dani, a fonoaudiologia educacional, como a gente havia combinado, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais desse outro lado da relação fonoaudiológica com a escola e com a família, né? Porque a gente tinha até conversado sobre isso, porque tem muitas pessoas que têm dúvida, né? É uma pergunta que sempre sai quando a gente fala de aprendizagem, né? Não é uma pergunta incomum, né? Sim. Qual o papel da fono, qual é o papel da escola, né? Sim. Então, é uma pergunta que gera mesmo dúvida, né? Tem outras lives que a gente assiste, sempre sai essa pergunta, né? Mas qual é o papel, né, que a gente até tem que diferenciar? Mas eu acho importante, sim, fazer esse apanhado dessa forma que você falou sobre ver mesmo o papel da fonoaudiologia, né, em relação à escola. Eu acho que o fonoaudiólogo, em primeiro lugar, ele precisa entender que ele precisa, sim, saber como a criança está na escola. Né? Tem muito fonoaudiólogo trabalhando sozinho, dentro da sua parede, dentro do seu quadradinho, achando que venham a mim e eu não preciso ir a ninguém. Né? Mas eu entendo de outra forma, eu entendo que nós precisamos estar relacionados o tempo todo com a escola, porque eu entendo que a linguagem, né, é uma habilidade que permeia todas as matérias, todos os conteúdos escolares. Então, eu preciso de um desenvolvimento adequado de linguagem para eu me alfabetizar, né? Eu preciso ter um vocabulário, eu preciso ter uma intenção comunicativa para eu me relacionar desde o berçário, eu preciso ter uma estrutura para elaboração de frases, porque isso vai me impactar não só no diálogo, nas interações sociais, mas também na alfabetização, né, na aquisição de conteúdos específicos de história, geografia, né? Então, a linguagem, ela é um instrumento muito importante para a pessoa e a escola, ela estimula e faz uso desse instrumento, né? Ela estimula essa habilidade e usa da comunicação, da linguagem para interação. Então, eu vejo, Dani, que nós podemos interagir com a escola de diversas formas, no sentido preventivo, no sentido de orientação, no sentido de colher dados de como essa criança é em outro ambiente que não seja familiar, e com isso eu tenho uma propriedade muito grande para dizer, porque a criança fica muitas horas na escola durante vários dias do ano, né? Sim. O professor, ele é uma figura muito importante e que eu valorizo muito, porque ele tem um tempo muito grande de observação e experiência para observar aquela criança. Então, é uma opinião que não pode ser descartada, que não pode ser negligenciada, né? Você já viu algum caso contrário, Rô, de uma criança não estar sendo observada pelo professor e ter que conversar com esse professor ao contrário disso, ou não? Normalmente
o professor tem muito subsídio para passar, a gente aproveita muito? Olha, nesses 25 anos, vamos combinar que já viu de tudo, né? Experiências, né, positivas, né? Negativo. Olha, então, assim, existem casos que o professor não quer se comprometer, né, que às vezes o fonoaudiólogo também não quer se comprometer, a família... Dos dois lados. Então, todo mundo fica meio que em cima do muro, como se não estivesse vendo nada, tá tudo bem, tá tudo certo. Essa questão de não ter muito, assim, parâmetros de normalidade, os marcos do desenvolvimento, que é um ponto que eu gostaria de ressaltar nessa relação com a escola. A escola precisa ter muito essa questão dos marcos do desenvolvimento, o que é esperado para cada faixa etária, para ela poder abordar a família, para ela poder olhar para aquela criança e dizer, olha, isso está dentro do que é esperado para essa faixa etária e o que não é esperado, né? É lógico que nós temos individualidades, diversidades, sim, mas os marcos do desenvolvimento, o que é esperado para cada faixa etária, Dani, é uma coisa que, assim, são parâmetros de grandes pesquisas do desenvolvimento e que nos dão um norte do que é esperado para cada faixa etária. As crianças podem variar até 3, 4 meses mais ou a menos daquela faixa etária, mas 6 meses, 7 meses, a criança estando com atraso do desenvolvimento que é esperado para a idade dela, a escola, com bons profissionais orientados, em parceria com uma equipe, ela tem condição de ajudar essa família a enxergar melhor. Mas eu também já vi escolas alertando os pais e os pais não querendo ouvir. Então, assim, tem de tudo, né? Tem de tudo. Também já vi escolas encaminhando para profissionais e profissionais, por exemplo, vou falar da nossa área, fonoaudiólogos, que vão avaliar a linguagem, a aprendizagem e não têm um conhecimento suficiente e diz que a criança não tem nada, e a criança muitas vezes é uma criança de risco para um transtorno de aprendizagem, para uma dislexia. Então, tem de tudo, Dani, tem situações... E pode refletir mais na frente, né? Não necessariamente naquele momento é tão grande essa discrepância, né? Mas isso pode aparecer um pouco mais na frente, não naquele momento, né? E isso gera um impacto muito ruim, porque com essa questão da gente não ter norte de desenvolvimento, e essa questão assim, cada criança tem seu tempo, aquele negócio vai esticando, e aí você tem a criança, vou dar um exemplo, crianças de 3, 4 anos que não estão falando nada e tá tudo normal, tá tudo certo, né? E com isso, como você acabou de dizer, quem fica com o prejuízo maior é a criança. É a criança. E sempre, né? Nós, profissionais, família e escola, precisamos entender. O prejuízo maior é da criança. É da criança. Certeza. Né? É sempre isso, né, Rô? É sempre ter essa visão, que muita gente fala que é essa visão de guarda-chuva, né? De você poder enxergar aquela criança como um todo, né? De toda a necessidade que ela tem, né? Não só num aspecto ou no outro, porque uma coisa pode interferir na relação do outro e isso gerar um problema mais para frente, né? Então não é só reabilitar a fala ou tomar cuidado para ver se não é audição, mas também tem que ver, né? Essas questões escolares são muito importantes, né? Então tem que... Pode falar, desculpa. Não, pode falar, era isso. Não, por outro lado... Eu estou me lembrando agora, né? Quando você tem uma equipe escolar bem orientada, bem antenada, aberta para essa interdisciplinaridade que a aprendizagem tem, né? Porque hoje em dia, os estudiosos, então, há profissionais da psicologia, da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, da pedagogia, né? Que todos eles com os olhares voltados para o desenvolvimento humano e a relação disso com a aprendizagem, né? Então, se eu tenho uma equipe que incorpora essa interdisciplinaridade, que está aberta para isso, os professores conseguem preparar aulas focadas no desenvolvimento infantil. E do lado de lá, a família que está recebendo essa aula, e eu estou dando exemplo de coisas que têm acontecido agora, em ensino remoto, famílias perplexas,
que as crianças que estavam apresentando atrasos de linguagem em casa, com boas aulas dos professores da educação infantil, as crianças começaram a produzir sons que não estavam produzindo, sem o atendimento fonoaudiológico. Mas aonde estava o fonoaudiólogo? Lá, dentro da escola, orientando o professor com relação ao desenvolvimento da linguagem. É muito lindo, fala a verdade. Não, é maravilhoso, gente. Como não, né? Não, a gente conversou bastante, né, sobre essa relação. É que a gente volta sempre na mesma questão, né, Rô? A criança que está assistida é uma criança que tem menos possibilidade de ter algum problema não visto e não assessorada, né? Sim. Então, quanto mais ela é assessorada, melhor para o desenvolvimento dela, isso sem dúvida, né? A escola consegue prevenir muitos problemas, né? Se tiver todo mundo muito bem preparado para ver, né? Então, desde o professor até toda a estrutura da escola, né? O auxiliar pedagógico, enfim, todo mundo tem que estar é uma engrenagem, né, Rô? É uma engrenagem que tem que estar funcionando redondinha, né? Então, é o que a gente colocou, um trabalho colaborativo. Colaborativo, com certeza. Então, como que define isso, né? Não tem outra, né? Não tem outra forma, né? Verdade. Como que você vê, dentro da tua experiência, né, que é super grande, a gente já sabe, essa inter-relação desse trabalho, do trabalho que ocorre entre fonoaudiologia, escola e família, agora, nesse tempo que a gente está com ensino remoto, que foi aquilo que eu falei no começo, né, que eu fiquei, assim, surpresa com aquele artigo que foi lançado agora, né, 2020, né, junho foi o artigo, e eu fiquei surpresa de ver, né, as colocações que são feitas com relação ao ensino remoto. O que você está observando em relação a esse período de ensino remoto? Entre essas 3 pontes aí que a gente comentou. Ô, Dani, é uma questão muito importante, né? Sim. Ninguém foi preparado para viver esse momento, né? Nem tem estudo científico sobre isso com tanta propriedade assim, né? Ver tudo isso que a gente está vivendo, né? Nós estamos construindo a história, construindo a ciência de como se fazer isso acontecer de um jeito... Nós já vamos entrar para a história já, Rosana. Eu achei... Você viu que interessante? Porque falou assim, ó, e sem nenhum aviso o vírus chegou. Não fomos mesmo preparados para esse período, né? Exatamente, ninguém, né? Então, eu penso assim, que nós temos que olhar para esse momento, e eu tenho feito esse esforço como profissional e como mãe, né? Nós estamos criando um novo normal, né? Não adianta a gente querer encaixar esse momento no momento que vivíamos, não vai dar certo, né? Vai ser angustiante, vai ser depressivo e nós vamos andar para trás, né? Nós temos que mudar, olhar com bons olhos para esse momento, para ficar menos sofrido, né? E ver o que a gente pode fazer. Então, criar um novo modo de ensinar, um novo modo de estimular, um novo modo de se relacionar, um novo modo de comunicar, um novo modo de escutar, né? Um novo modo de conviver e de compartilhar. E, às vezes, esse novo modo, eu não fico pensando muitas vezes se realmente é um novo modo que nunca ninguém fez, ou se é um novo modo de resgatar algumas coisas que já foram deixadas para trás. Entendeu? Porque antigamente as famílias conviviam muito mais do que hoje. Sim. Né? As famílias estavam junto muito mais do que hoje. Então, este novo é novo para quem, muitas vezes, em algumas ações. E outra coisa que eu digo muito para os pais, que eu converso, às vezes eles falam assim, eu não sei o que eu tenho que fazer para as coisas dar certo. E eu escutei isso uma vez e fez muito sentido para mim, então eu levo muito isso para os pais dos meus amiguinhos aqui do consultório, né? E para os professores também. Às vezes a gente não tem que fazer algo a mais,
às vezes a gente tem que deixar de fazer algumas coisas, né? Então, eu acho que às vezes a mãe, principalmente, que é uma figura assim que às vezes se sente sobrecarregada, eu falo muito, deixe de fazer algumas coisas, compartilha mais as coisas que você está fazendo na sua casa, distribui mais as tarefas, né? Agora, voltando isso para o ensino remoto, eu acho que quanto mais a gente negar essas mudanças, mais nós vamos sofrer, né? Tá difícil para todo mundo, tá difícil para todo mundo. Tá difícil para a escola, tá difícil para a clínica, tá difícil para a família, que são os 3 pontos que a gente está colocando hoje, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse ensino remoto é procurarmos a organização do nosso ambiente, seja ele o ambiente de trabalho ou seja ele o ambiente domiciliar. Eu acho que nós temos que começar por aí, né? Aí é onde eu fico pensando assim, Dani, as famílias ou as pessoas que não eram muito regradas, que eram, assim, mais desorganizadas, tudo isso que está acontecendo agora, eu acho que deu uma desestruturada maior, porque se eu já não tinha muito horário, se eu já não tinha muito... Então, agora que eu estou tendo que ficar em casa, que eu estou tendo que gerenciar até a aprendizagem do meu filho, que antes... vamos dizer assim, uma boa dia, ele ficava na escola, né? Então, agora, eu estou tendo que gerar uma organização muito maior. Então, eu acho que o começo dessa inter-relação do ensino remoto deve ser aí, né? Eu vejo que, assim, a gente sofre muito por questões organizacionais. Né? E essa organização não é só organização material, é organização do tempo, é organização de um planejamento com antecedência, né? É organização de um estabelecimento de prioridades. O que é prioritário agora? Será que eu preciso fazer tudo que eu fazia antes? Será que não tem coisa que eu posso deixar sem fazer agora, porque essa outra coisa está me tomando um tempo tanto de cronológico quanto mental muito grande? E às vezes a gente se cobra muito porque a gente quer manter tudo que a gente estava fazendo, na mesma proporção, na mesma velocidade, no mesmo tempo. Quem está comigo, os professores que eu converso muito, eles escutam muito eu falar o essencial do essencial, né? Então, a família também, a gente tem que se preocupar muito com isso, o essencial do essencial. Eu acho que isso já tira um peso muito grande das costas da família, das costas das crianças, da escola, né? Então, eu acho que isso tudo que eu estou falando serve para as 3 pontas dessa tríade que nós estamos falando, né? A rotina, os treinos de habilidades, né? Às vezes a gente vê um jovem que os pais estão descabelados, com dificuldades em matérias 1000, mas às vezes a dificuldade já existia. Será que essa dificuldade já não existia? E agora ela se aflorou porque o pai está mais em casa, o pai está vendo mais, né? E às vezes essa dificuldade já era existente. Né? Isso foi uma, eu acho que foi uma, o que você falou agora, foi uma premissa desse período, que foi as pessoas começarem a se notar mais, né? Então, eu tenho uma amiga fonoaudióloga que trabalha com aparelho auditivo, eu tinha até comentado com você, né? Quantos idosos não foram, né, adaptados com o aparelho auditivo nesse período de pandemia? Então, ela vendeu um monte de aparelho auditivo num período agora de isolamento. Mas por quê? Porque a família está convivendo mais com os idosos dentro da casa. Saía para trabalhar e ele ficava sozinho, né? E essa inter-relação também acontece com as crianças, né? Você está mais de perto, você tem condição de perceber mais alguma dificuldade da criança, do adolescente, né? E, quando começou isso, né? Como que eu não enxerguei? E começar a correr atrás também, né, Rô? Eu acho que isso... todos os lados, né? O professor que precisa montar uma aula de qualidade para ter aquela resposta daquela criança que está assistindo, né? O pai que começa a executar a atividade junto com a criança, né?
Então, todo mundo convivendo junto e tendo aquela coparticipação, né? Mesmo, né? Eu falo que nós nunca estivemos tão dentro da escola como agora. A escola nunca esteve tão dentro da nossa casa como agora. Sim, né? Não mesmo. Nós nunca estivemos tão ligados e dependentes um do outro como estamos agora. Com né? certeza. Com certeza. E isso talvez seja bom, entendeu? Eu acho que é bom esse olhar da família para a escola, esse olhar da escola para a família, esse olhar da terapia para a família, para a escola, esse olhar da escola para a terapia, da família para a terapia. Né? Quando você faz um teleatendimento, eu tenho colhido frutos maravilhosos com teleatendimento e telemonitoramento. Contato com pessoas que, se eu estivesse fazendo atendimento presencial, talvez demoraria muito mais para conseguir alguns resultados que eu tenho conseguido agora. Né? Por conta deste momento de funilamento desse contato. Entendeu? Então, a minha experiência diz que nós estamos privados de alguns contatos físicos, sim. Mas não do conteúdo da escola, não do aprender, não da terapia, do fazer o desenvolvimento acontecer, do fazer o aprendizado acontecer. Né? Então, eu acho que se a gente olha desta forma para esse momento do ensino remoto, né? E aí eu me coloco aqui no ensino remoto, na terapia remota, a gente consegue enxergar possibilidades de continuar fazendo acontecer um atendimento fonoaudiológico, a aprendizagem das crianças, a família se adequando e se adaptando para que isso faça acontecer dentro do ambiente domiciliar. Né? Mas eu acho que a família também. Oi? Eu acho que a família vai, depois disso, se a gente voltar, né, ao normal, né, ao que era normal, eu acho que a própria família vai mudar a forma de ver, né, o que está acontecendo. Eu acho que isso daí foi um marco, né? É um divisor de águas para as famílias poderem enxergar algumas coisas que talvez não estavam enxergando, né? Mesmo eu acho que também. Eu penso que quando voltarmos para a escola não será a escola que deixamos. Não. Com certeza não. Com certeza. Muitas coisas que nós estamos vivendo hoje vão continuar quando estivermos na escola fisicamente, né? Dentro das paredes da instituição escolar, né? Então, eu penso que... E os pais pensarem nisso. O quanto essa dificuldade que o filho está tendo hoje, ela é decorrente só de uma questão do ensino remoto, de tecnologia, de horário, de organização, ou é uma dificuldade maior que a criança ou o jovem já está, que o pai está percebendo, uma dificuldade maior de compreender, uma dificuldade maior de ler, uma dificuldade maior de se comunicar, de se fazer entender, não é? Então, às vezes, a culpa não é do ensino remoto. Às vezes, a criança já tinha as coisas e agora a família está olhando mais para essa questão porque ela está acompanhando a aula e está vendo que o filho é disperso, está vendo que o filho não acompanha, e às vezes não é por conta do ensino remoto. Né? Com certeza. Tem que ter um olhar bem crítico, né? Tem que ter um olhar bem crítico para isso, porque às vezes não é. Formas para esse momento. Sim, com certeza. Mas me fala uma coisa, quais orientações você, né, pensando em tudo isso que a gente conversou, daria aos pais que estão percebendo as dificuldades dos filhos nesse formato agora de aprendizagem por ensino remoto, né? Para fazer atividades ou as tarefas escolares. O que você daria de orientação para os pais? Olha, eu tenho conversado com vários, e assim, muitas coisas, eu tenho colhido bons frutos, sabe, Dani? Porque quando o pai, que foi aquilo que a gente começou, quando há um trabalho colaborativo, as mudanças acontecem, né? E nem sempre eu converso com pais só de pacientes que já estão aqui no consultório. Não, às vezes eu dou uma orientação familiar, o pai me procura para poder ajudá-lo a estruturar, né, ou poder entender melhor o que está acontecendo. Mas, enfim, eu fiz, assim, alguns pontos aqui que eu acho
importante para ficar mais didático, vamos dizer assim, né? Como velhas professoras, vamos trabalhar um pouquinho com a organização do assunto. Então, uma coisa que a gente até já falou na questão anterior, essas dificuldades que os pais estão percebendo, ele já percebia antes? Né? Ou não, está percebendo agora? Ele está percebendo agora porque ele não acompanhava antes a vida escolar do filho, né? Ou veio decorrente de todo esse processo de ensino remoto e a forma como cada escola está gerenciando isso, porque a gente sabe também que não há uma estrutura uniforme em todo o país. Não. Né? Então, a gente sabe que há boas aulas, bons professores, bons materiais, mas a gente sabe que há professores que não cumprem com os compromissos. Eu tenho criança que fala, o meu professor falou que ia entrar às 10 e não entrou. Né? E uma boa plataforma também, né, Rô? Essa coisa da plataforma, uma plataforma boa, que permita, né, algumas... Tem várias questões aí envolvidas. Né? Em quais matérias essa dificuldade? Em quais conteúdos? É uma dificuldade geral? É uma dificuldade específica de um conteúdo? Né? Porque eu posso ter uma dificuldade específica para adquirir um conteúdo, ou eu posso ter uma dificuldade nas habilidades que eu preciso para adquirir aquele conteúdo. Então, como eu já disse, de memória, de atenção, de linguagem, de leitura, de compreensão leitora, no traçado da letra, enfim, né? Questões diversas. A rotina de estudo, então eu tenho falado muito isso. A criança, o jovem, ele precisa, não é porque é marmanjinho aí de 14, 15, 16, 17 anos, que não precisa ter rotina de estudo. Precisa. Eu sei. Precisa ter horário, precisa ter compromisso, precisa ter uma agenda para marcar os trabalhos, né? Ninguém precisa ter uma de cabeça. Com certeza. Né? E quebrar esse paradigma que parece que eles estão de férias, né, Rô? A criança tem que entender que aquele ensino remoto é a mesma coisa de estar presente, só mudou a forma, né? Essa questão de que parece que a gente escuta de vez em quando dos pais, eu não sei se você costuma escutar, eu escuto dos meus. Ele acha que está de férias, não consegue... mas é porque a família, de repente, não estruturou, né, a rotina também, né? A escola se estruturou para dar as aulas, mas a família não teve, né? E isso, Dani, independe de nível socioeconômico. Porque às vezes você a gente falou muito sobre isso, né? Às vezes a gente tem pais com poder aquisitivo bom e que não tem todo esse preparo para gerenciar isso. E, por outro lado, você tem uma família que não tem tanto estudo, que, como fala, não tem tanto poder aquisitivo, muitas vezes, está usando a internet do vizinho, mas a criança está realizando todas as tarefas, a criança está acompanhando todas as aulas, a mãe está fazendo de tudo, porque é a função de cada pessoa que vai acompanhar, né, esse trabalho. Muitos pais falam assim para mim, mas tem que ter autonomia para ele assistir a aula sozinho, ligar, desligar o computador. Sim, eu concordo, esse é o desejo de todos. Só que autonomia e independência não é uma coisa que a gente já nasceu com esse chip ligado e que até ontem todo mundo fazia tudo para a criança ou para o jovem, e hoje, né, a criança tem que ficar sozinha no computador, na aula, na tarefa, na lição, né? Não, isso é uma coisa que tem que ser treinada, essas habilidades, né, de autonomia, independência, organização, isso tudo tem que ser treinado. Então, às vezes eu vejo que profissionais orientam isso para as famílias às vezes desejam isso, mas falta uma pessoa ou um conhecimento que vai ajudar a família a organizar isso. Como é que eu vou fazer para tornar o meu filho, então, jovem, responsável e autônomo e independente, né? É difícil? É difícil, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né? Mas em casa não toca o sinal, né, Rô? Exatamente. Né? E quando as coisas estão assim mais sérias, Dani, eu penso também a família ou a escola tem que procurar ajuda por profissionais, mesmo neste tempo remoto, né? Claro. Né? Eu digo assim, por mim, eu estou há 4 meses fazendo atendimento, teleatendimento e telemonitoramento
com casos que já existiam aqui na clínica, que eu fazia atendimento presencial, com casos novos que estão surgindo, entendeu? Sim. E tem dado muito certo, né? Tem paciente que eu recebi em tempo de pandemia e já dei alta em tempos de pandemia, entendeu? Isso é uma coisa que as meninas têm falado, né, nos nossos grupos, né, Rô? Eu acho que todas têm comentado que está havendo, sim, uma procura pelo profissional, né? Todas têm tido essa procura, têm tido esse acesso. E se a escola também, né, procurar se estruturar para ajudar, né, essas crianças, né, orientar até um pai a procurar um profissional, fazer uma avaliação, né? Mas para a escola fazer isso, ela tem que ter uma certa, tem que ter um certo conhecimento, né? A gente volta sempre na mesma questão, né? Que é a questão do conhecimento. Por isso que é um trabalho colaborativo. Cada um tem que ter a sua parte neste processo de aprendizagem e de ensino, né? E você, com relação aos pais, Rô, você orienta quando o pai tem uma queixa, por exemplo, ele chega para você e fala assim, eu tô achando que não está indo muito bem na escola, né? E, ao contrário, quando o pai vem com a queixa, não a escola, você também orienta aqui para procurar também? Neste momento agora, eu tenho recebido mais demanda dos pais, Dani, do que das escolas. Sim, imaginei. Muitos pais procurando orientação, muitos pais procurando ajuda, porque estão percebendo a dificuldade dos filhos, né? Sim. Então, eu tenho recebido muito. E as orientações que eu dou, elas vêm de encontro com isso que eu estou falando, né? Valorizar as lições que chegam. Tem pai que a hora que abre a plataforma já torce, entendeu? A criança está vendo você torcer a boca para a aula, torcer a boca para a professora, entendeu? Não gostar de tal coisa, pular tal matéria, não fazer a determinada coisa, entendeu? Esse não vou fazer não, que não é importante. Quem disse? Né? Eu escuto às vezes, não vou fazer aula de artes, não vou fazer aula de música, não vou fazer aula de educação física, porque não é importante. Quem disse? Você sabe que está implícito em cada matéria desta, então aí vem outro lado da moeda. Professor, fale muito sobre os objetivos da sua aula, para que esse pai que está achando que não é importante, veja que é importante. E tem um objetivo pedagógico, né? Oi? Que tem um objetivo pedagógico por trás, né? Por exemplo, crianças angustiadas, crianças ansiosas, o quanto é legal fazer uma atividade esportiva orientada pelo professor de educação física dentro de casa. Com certeza. A semana passada, nós fizemos uma live falando da importância da música para o desenvolvimento da linguagem, da audição, da aprendizagem, né? E quando pais deixam a aula de música de lado, que é um momento, além de desenvolver a linguagem, a aprendizagem, a gente libera neurotransmissores de sensação prazerosa, de felicidade, de prazer, de alegria, que alivia todo esse momento que nós estamos vivendo, que trabalham as habilidades socioemocionais, que é um momento que você curte, que você dá risada, mas a gente tem que experimentar. Então, eu tenho falado muito, e muitos pais, Dani, têm deixado muitas questões de lado por julgar que não é importante. Então, às vezes, quando eu falo... você treina a leitura com seu filho? E às vezes o pai não sabe o que é treinar uma leitura, né? Às vezes a escola fala, leia com seu filho, mas o pai que não é da área, às vezes ele não sabe o que é ler com o meu filho, não é ler para o meu filho, é ler com. Que estratégia? Uma das orientações que eu tenho dado também, que tipo de estratégia você pode fazer para trabalhar a leitura do seu filho? O texto que a professora manda para ler, que tipo de estratégia você pode fazer? Seja ele pequenininho ou grandão, o texto. Seja o filhinho ou o filhão, entendeu? Quando tem dificuldade de leitura, não importa a idade, né? Então, são essas coisas que eu acho que são as orientações básicas que eu dou. As outras, aí é decorrente das dificuldades específicas de cada um, né? De caso a caso, né, Rô? Isso. Rô, não sei como que funciona aqui essa plataforma, que se a gente tem tempo, ela cai também, que no Instagram, bota a gente... Não bota a gente para fora da casa, assim, que no Instagram? 54 minutos. Eu sempre, as outras lives que nós fizemos, eu procurei respeitar, assim, no máximo,
1h10, 1h05, não passar disso, Dani, porque também as pessoas cansam, né? Querem dormir. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para você, não sei se dá tempo, aí a gente fecharia com essa pergunta, o que você acha? Pode ser. Posso fazer? Pode. A gente está falando de orientação, né? Então, aproveitando esse gancho, que nós estamos falando já de orientação, para a gente fechar, né? Eu acho isso. Com relação às orientações que você daria para os pais para desenvolver a linguagem oral nesse período. Nossa. Das crianças pequenas, principalmente, né? Muita demanda de criança e de pai, e muita discussão com professores também sobre as aulas, né, a criação de aulas que sejam realmente interessantes para as crianças pequenas, que sejam motivantes, criativas, né? Por quê? Sim. A linguagem está envolvida no processo de criação dessas aulas. A linguagem está envolvida na questão da intenção comunicativa, como é que essa criança vai receber isso lá do outro lado. Então, eu tenho trabalhado de dois pontos, com a escola, trabalhando com o professor, orientando o professor, tanto no desenvolvimento normal da linguagem, quanto em estratégias que ele pode incorporar junto com o conteúdo pedagógico, Dani. Né? Então, não é que o professor não sabe o que ele tem que trabalhar, o que ele tem que ensinar, porque ele tem o planejamento pedagógico dele. Mas quando a gente une olhares, nós podemos enriquecer aquele fazer pedagógico com as questões da linguagem, da comunicação. Do outro lado, com a família tem me relatado o quanto aulas positivas e bem elaboradas auxiliam no desenvolvimento das crianças em casa. Então, eu tive relato de pais, de mães que estavam preocupadas com a criança que não estava falando muito, e a partir do momento que a professora começou a utilizar de algumas estratégias para chamar mais a atenção da criança, para pedir que a criança interaja mais com ela, a criança começou a falar muito mais e desenvolver. Sim. Com a família, o que eu tenho falado? Para eles prestarem atenção no que é esperado para cada faixa etária. Então, eu falo um pouquinho com os pais sobre o desenvolvimento da linguagem de forma muito, assim, pontual para cada faixa etária. Não fico dando aula ao pai, não é esse o objetivo, né? Sim. Mas também para que ele pense em algumas questões. Então, questões auditivas, né? Por que essa criança está com atraso? Será que ela ouve bem? Né? Questões alimentares. Então, tem criança que se alimenta muito mal, ou se alimenta assim, come bastante, mas come consistências muito pastosas, comidas muito molinhas, e isso não ajuda no desenvolvimento tanto ósseo quanto muscular. E isso vai impactar negativamente no desenvolvimento da linguagem oral, né? Com certeza. E não estimula a movimentação dos órgãos que também vão, além de mastigar, engolir, respirar, também vão precisar estarem fortes e bem colocados para poder falar. Sim. Não só a questão de estimulação de linguagem, né? De estimular um jogo de regra, uma atividade mais elaborada, né? Daí as outras aulas, não só as aulas de português, matemática, podem ajudar, né? Sim. São as aulas, muitas vezes, que são deixadas de lado. A aula de educação física, a aula de artes, a aula de música, né? Que não são importantes, né? Exatamente, né? A questão de chupeta e mamadeira, eu me preocupo muito com isso, né? Eu acho que, nesse momento, essas crianças devem estar chupando chupeta demais, mamando demais, e isso também vai impactar negativamente. Não sou contra a chupeta, mas eu questiono o excesso, entendeu? Sim. O excesso, isso atrapalha, sim, o desenvolvimento da criança. E eu oriento aqui no consultório que, no máximo, com 2 anos, a gente já começa a trabalhar para retirar isso, se a criança chupa chupeta, né? Sim. A questão da interação social, do contato visual. Então, às vezes a família está brincando, está estimulando a criança para ela falar, mas não está se preocupando, por exemplo, se essa criança está olhando para quem está falando. Sim. Entendeu? Então, a forma, né? Sim. São orientações pontuais, mas assim que mudam completamente, às vezes, em uma semana, 15 dias, o desempenho da criança. E os pais relatam isso para você depois, dentro da sua experiência?
Porque, assim, quando a gente... Eu vejo que trabalhar a orientação de pais muda tudo, né? Tudo que a gente orienta para um pai, né? Aquilo que você falou, né? O pai participativo, né? O pai que tá junto ali, né? Muda muito, né? A relação da interação dele com a criança, né? Até para executar as coisas que precisa com relação à escola, de fonoterapia, né? E Sim. você acha que com os pequenininhos também? Você acha que tem surgido, que é muito importante também? Muito. O resultado quando a criança não tem nada assim, mais grave, aparentemente, vamos dizer assim, né? Que é o que eu falo para os pais, vamos estimular para ver como ele vai responder, porque às vezes o pai, por exemplo, não quer sair de casa agora, nesse momento, para fazer uma avaliação audiológica, porque ele está com medo, porque ele não quer expor a criança a uma clínica, enfim. Então, o que eu tenho feito? Vamos estimular, vamos potencializar a oferta de possibilidades para a linguagem surgir, né? E essa oferta não é só uma questão de oferta de material, mas é uma oferta de qualidade de interação. Sim. Mas eu não tenho tempo. Não estou falando de tempo, eu estou falando de qualidade, né? Às vezes o pai trabalha fora, mas às vezes se ele ficar 10 minutos sabendo que ele tem que olhar e o que ele tem que estimular, vale mais do que aquele que fica o dia inteiro em casa e também não sabe que jeito que tem que fazer. Com certeza, com certeza. E se a orientação for bem aceita pela família, né, é muito melhor pouco tempo interagindo de maneira adequada do que muito tempo com uma interação inadequada, né? A gente fala muito isso também com relação a gente falou muito sobre na oficina de brinquedos, né, de brincadeiras e tal. O mais importante, o brinquedo, ele é uma estratégia, né? Ele é um apoio para o que você vai fazer. Se você tiver um objetivo bem determinado, né, bem certo, o brinquedo ele passa a te ajudar naquilo lá, né? Então, o pai orientado a fazer aquela ação, né, a fazer aquela atividade com a criança, com certeza muda totalmente a dinâmica e a função daquilo, né? Então, é primordial mesmo essa questão da... Não consigo também, toda hora a gente está falando isso, mas também não consigo pensar em outra forma. Agora, também, se o pai não, por outro lado, não pega, né, essa orientação e não faz de forma efetiva, né, diz que faz, mas não faz, né, também não, por outro lado, também não é muito efetivo para aquela criança, né? Ana, é fácil, o resultado não aparece. Não aparece, de jeito nenhum. A gente vê nitidamente as famílias que são participativas, né, pelo próprio resultado da criança mesmo. O resultado não aparece, a linguagem não aparece, a aprendizagem não aparece, a alfabetização não se efetiva, né? Sim. Então, é fato, né? E vai aparecer onde? No desempenho da criança. Viu? Com certeza. Então, eu volto eu gostaria de fechar a live da forma como nós começamos. A importância desse trabalho colaborativo, a importância desse olhar do fonoaudiólogo, da escola e da família com relação ao desenvolvimento da criança. Né? Por que nós estamos nessa tríade? Justamente para quê? Fonoaudiólogos olhem melhor para os marcos do desenvolvimento, avaliem melhor essas crianças, pontuem melhor essas crianças e sejam pontuais nas suas orientações para as famílias. Parem de dizer que tudo é normal, que tudo... logo ele vai, logo não sei... Gente, cuidado, isso é sério, é desenvolvimento infantil, é cérebro, sistema nervoso central em desenvolvimento, é interação, é cognição, é aprendizagem, é vida, é saúde. Eu brinco com uma frase, nós estamos em pandemia, nós estamos em quarentena, mas o nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa mente não está. Né? Com certeza, certeza. Lá tem muito pai. Vamos esperar quando acabar a pandemia. Óbvio, porque não dá, tem coisa que não espera. O desenvolvimento infantil não espera. Né? Ele não vai ficar paradinho, estagnado, esperando. Né? E se esperar, nós vamos ver a consequência lá na frente, né? E por isso que você leu esse artigo desse jeito. Porque a gente tem que sair dessa posição de esperar.
né? E atuar, cada um dentro da sua competência, mas não esquecendo dessa colaboração, desse olhar colaborativo, né? Por isso, cada hora a gente abordou a situação de um jeito, né? Colocando o fonoaudiólogo, fazendo um papel legal, mas também muita gente deixando muita coisa de lado, a escola fazendo muita coisa legal, mas também deixando muita coisa de lado, e a família também fazendo muita coisa legal e deixando muita coisa de lado. Eu acho que é fato isso, que a gente precisa ponderar as nossas ações, né? Cada um dentro da sua atuação, mas não esquecendo dessa colaboração, desse trabalho colaborativo. Por isso esse nome, né, Dani? Essa questão não sai da boca. Quanto tempo que a gente está querendo falar disso, né, Rô? Mas veio a calhar, deu certo, a gente conseguiu conversar hoje, teve um papo muito bacana. E para fechar isso, eu queria te agradecer muito por você ter aceitado esse convite, né, da gente poder trabalhar junto nesse assunto que eu acho que é de interesse de todo mundo, né, Rô? Do fonoaudiólogo, dos pais, da escola, dos professores que estão acompanhando essa fase, né? Isso está muito em voga, né, hoje, né? É uma coisa que está se falando muito nessa questão da aprendizagem dentro desse ensino remoto. Sim. E eu só posso te agradecer muito porque você é uma pessoa extremamente conhecedora dessa área, né? Então, não poderia ter sido ninguém para vir conversar com a gente, né, que não tivesse tanta experiência assim. Então, fico muito grata por você aceitar nosso convite, por você participar. E eu vou pedir desculpa para todo mundo, né, porque não deu certo pelo Instagram, mas agradecer quem conseguiu vir. Eu não vejo, né, se alguém entrou, se não entrou. E aí, agradecer as pessoas que acompanharam, né, essa live, e volto a falar, foi feita com muito carinho, vai ficar gravada, né, para a gente guardar ela para sempre, né, e muito, muito, muito obrigado por você ter sido tão caridosa nessa troca aqui com a gente, tá bom? Obrigada por dividir com a gente. Eu que agradeço, Dani, pelo convite. Quando você me chamou, eu confesso que eu fiquei, assim, contente, fiquei surpresa, né, porque, não sei, a gente sempre acha que a gente não é capaz de alguma coisa, né, a gente sempre acha que tem alguém que faz melhor, que é melhor, né, enfim, né, e eu fiquei feliz com o convite. Eu acho também que foi uma live que a gente abordou coisas, assim, muito importantes para essa tríade, né, nessa relação que a gente colocou. Eu espero que possa ter ajudado, né, fonoaudiólogos que estão aqui presentes, pais que estão aqui presentes, e professores, diretores, porque eu vi aqui, né, tem de tudo aqui nessa live, né, tem colegas de Marília, tem alunos nossos da Unifenas, quando nós somos professoras. Que bom. De trabalho, né? Um abraço para a Melina. Tem nomes que eu não conheço aqui, porque provavelmente devem ser suas conhecidas. Deve ser. Né? Do pessoal, deve ser dos nossos pacientes, pais dos nossos pacientes. E eu acredito que deva ter ficado muita gente perdida pelo meio do caminho, nessa plataforma, né? Isso aí deve ter prejudicado, né? Mas os comentários vão ficar gravados, Dani, na live, então depois você dá uma lida em todos eles, né? Tem diretor de escola, das escolas que eu dou assessoria, tem professor aqui assistindo, pais, amigos, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Né? Muito Com certeza. Mais uma vez. Eu também agradeço a todos que conseguiram migrar, né, do Instagram para cá, para nos acompanhar. E se por acaso ficou alguma pergunta, né, Rô, a gente pode encaminhar tanto... Oi? Não tem nenhuma pergunta em específico, mas, assim, comentários do que a gente falava, concordando, entendeu? Apreciando a live, reforçando alguma coisa que a gente falou, mas com pergunta específica, não. Então, tá ótimo. E a gente, então, se coloca à disposição, né, Rô? Eu acho que tanto
a Clínica Via da Fala, como a Comuniques, colocam à disposição de todas as pessoas que tiverem interesse e quiserem fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, a gente está sempre, sempre à disposição, tá bom? Falem meu nome, nome da Melina, A Melina... e estou falando em nome da Rosana também. Isso. Fala de novo o endereço da Via da Fala no Instagram para eu deixar anotado aqui nos comentários, Dani. Tá, Via da Fala, via com underline da underline fala, esse é do Instagram. Eu vou deixar anotado aqui nos comentários para quem quiser ir procurar lá depois os seus outros trabalhos. Sim, por favor. Quem quiser, estão lá à disposição. Tá bom, Rô? Certinho. Obrigada, pessoal. Um beijo, então. Beijo. Até a próxima. Até. Até segunda que vem, no ciclo de live. Isso. Tchau, Rô. Obrigada.